Chegamos no nosso sétimo episódio aqui do podcast TO Fora da Caixa. E quero muito saber, você que está me acompanhando há 7 semanas, toda segunda-feira, o que você está achando dos episódios? Para você que acompanha aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte também esse episódio, comenta aqui o que você está achando, o que você quer que eu traga aqui também nos próximos episódios. E você que está me ouvindo no Spotify, tem como você comentar aqui também. Ou vocês podem me procurar lá no Instagram, kimberlypoliceno.to, e me comenta, Kimberly, eu vi esse episódio, fez muito sentido por conta disso, disso, disso. Quero muito saber a opinião de vocês, porque realmente esse podcast é disruptivo, eu não falo exclusivamente do mundinho e da caixa que há dentro do terapeuta ocupacional. Eu falo de como nós nos portamos, como lidamos com outras pessoas, com as situações do nosso dia a dia, e para a gente também ser exemplo para os nossos pacientes, para nós mesmos e para nossa família, para as pessoas ao nosso redor. Falando em ser exemplo, queria muito trazer com vocês o tema desse podcast de hoje pode até ser comum, mas não significa que é normal. E já aconteceu com você, por exemplo, de você chegar num lugar e tá todo mundo falando mal do sistema, né, do conselho, ou de algum outro colega de profissão, ou você tá num dia péssimo e entrar num lugar, falar com a família e tá todo mundo fofocando, tá todo mundo falando mal do marido, dos filhos, da casa, de tudo que aconteceu de ruim, que é corrido mesmo, não dá pra cuidar da saúde. Quem nunca passou por isso? Eu passo frequentemente. Deixa eu te dizer, só porque é comum, não é normal. E pois é, o normal ele tá saindo do comum. E a gente tá até confuso do que é comum, do que é normal, porque tanta coisa acontece, tanta gente com diagnóstico de ansiedade, tanta gente com depressão, tanta gente tomando remédio, tanta gente não conseguindo praticar atividade física, tanta gente, ai, que rotina corrida, ai, que difícil, é muito trabalho, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo quê? Fazer uma massagem? Que, nossa, nem sei qual foi a última vez, sair sozinha com o marido, vixi, também não sei. Meus pais, nem falo. Meus filhos, ai, você não vai saber o que eles fizeram essa semana. A escola falou isso, 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 isso. Não sei mais o que fazer. Acho que eu vou ter que procurar algum acompanhamento. Ah, minha saúde mental? Nem sei mais o que é saúde mental. Gente, isso não é normal. E a gente tá perdendo a essência, o que é importante pra nós. E deixa eu te contar, a gente tem muitas áreas da nossa vida e o normal tá se deixando de lado. E deixa eu te contar um pouquinho do que é o normal. E aqui eu vou colocar uma régua bem alta. Porque geralmente, se a gente convive com pessoas que reclamam mais, que tem a rotina mais corrida, que tem a rotina mais desorganizada, que tem alguma saúde, que tem. Que tá num processo de divórcio, que tá num processo de desrespeito com a família, com o marido, com os filhos, e etc., a gente acha que a gente tá muito bem. Nossa, eu tô bem porque eu tô junto com meu marido, mas a minha amiga tá divorciando. Ah, por aqui tá tudo bem. Os meus colegas do trabalho ficam falando mal de outras pessoas. Eu só ouço, não falo nada. Mas você tá emprestando seu ouvido. Você tá, de certa forma, autorizando ou compactuando com aquele cenário. E quanto mais a gente reclama, menos a gente agradece. Lembra no episódio, um dos episódios anteriores, que eu falei que reclamar é clamar errado? E tudo que a gente fala, a gente atrai. Ai, eu não vou conseguir passar nesse emprego. Ai, não vai dar certo. Ai, porque ninguém valoriza. Ai, porque a gente atrai isso. A nossa palavra, ela tem muito poder. E os nossos exemplos também. Às vezes chega muito, eu atendo no consultório, credenciado de um convênio aqui na cidade, de crianças até uns 2 anos, 3 anos e adultos e idosos. E nas crianças chegam muito casos que estão em investigação, por exemplo, de um autismo, tem casos de compulsão alimentar, tem casos de seletividade alimentar, tem casos de prematuridade, que eu atendo bebezinhos. E sabe o que eu vejo de mais comum? Cada vez mais a rotina desorganizada, papéis invertidos, família sobrecarregada e, consequentemente, muita disfuncionalidade. Então, às vezes, a família chega para mim: ah, eu queria tanto que o meu filho comesse verdura, fruta, legume. Aí, quando eu vou entender a rotina e entender o padrão alimentar, a família não come direito o dia inteiro, só come no almoço e na janta, e no almoço é arroz e feijão e a mistura, e a outra pessoa arroz e a mistura. E aí eu pergunto, tá, e por que que você quer que
o seu filho coma legume, fruta, verdura. Ah, porque é importante para a saúde. Tá, e a saúde de vocês? Então a gente quer muito tratar as nossas famílias, cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, que eles façam uma série de coisas ou comam coisas saudáveis, sendo que a gente, sempre que pode estar comendo um chocolate, sempre que pode estar deitado no sofá mexendo no celular, ou no banheiro mexendo no celular, sempre que a gente está falando mal, criticando e criando aquela desavença, a gente não tem paciência, a gente está sempre discutindo, ou cobrando, ou estressado, ou cansado, ou precisando de. Gente, não é normal tomar remédio para uma série de coisas, para ansiedade, para emagrecer, para dormir, para acordar, para ter energia, não é normal. Isso se tornou muito comum, mas aonde que isso se perdeu? A régua, se a gente fosse colocar uma régua assim do 10, a gente tem aquela roda da vida, não sei se você já viu, mas a roda da vida é mais ou menos assim. Tem todas as áreas da nossa vida. E aí é que eu vou te trazer um pouquinho do que seria o 10, pensando que é de 1 a 10. Assim que você puder, pega uma folha e anota essas áreas da vida e vê e compara assim, se fosse de 1 a 10, quanto que você pontuaria aí na sua rotina? Então, começando pelo espiritual. Na verdade, o espiritual, se a gente fosse colocar o nível 10 mesmo, é moer o seu orgulho, é você estar em paz com as pessoas, é você receber uma crítica e não se ofender por isso, é você permitir e falar de Deus com as outras pessoas, é ter uma espiritualidade forte, é ter um hábito realmente de começar o seu dia com Deus e não uma vez na semana indo na igreja para bater o ponto e saindo de lá falar palavrão ou criticar ou discutir com a família e tudo que foi ensinado lá você não viver. Então, a régua 10 é você aprender, mas também viver uma comunhão, viver em paz, viver em harmonia com a sua família, ter uma espiritualidade, uma comunhão e intimidade com Deus, com o Espírito Santo muito grande. O 10 com relação aos seus parentes, aos seus familiares, é tanto pai, mãe, irmãos, é ter tempo de qualidade com eles, é honrar, é respeitar, é entender que você não precisa mudar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus avós, mas sim que você não bate de frente, você entende e respeita, mas que você não precisa repetir os mesmos padrões para sua família, para os seus filhos. No conjugal, com o seu marido, o 10 mesmo, seria você honrar o seu marido, respeitar, estar alinhados nas expectativas, nos planos, nos projetos, nas responsabilidades. É cada um ter muito bem claro qual que é o seu papel. É vocês terem carinho, atenção, momentos de intimidade. Nos filhos, a régua 10, o padrão 10, é ter tempo de qualidade, respeito, afeto com os seus filhos, ser referência, porque a mesma coisa que eu dei o exemplo, de nada adianta você querer que seus filhos pratiquem uma série de coisas ou façam uma série de coisas se você, na sua família, não é exemplo, se a sua casa não é exemplo. E eles terem limites, terem amor e terem limites, ter essa demonstração de afeto, não ser aquela correria, aquele vucu-vucu, que só falou bom dia, boa noite, mandou para a escola, não. Isso não é uma régua 10. Social é você ter tempo de qualidade com amigos, porque a vida não é só casa, trabalho, marido, filhos, casa, trabalho. O social é um pilar muito importante da nossa vida. Que é ter tempo de qualidade, sentar nas mesas certas. Então, você vê uma situação que as pessoas estão falando mal, que elas estão criticando, que elas estão fofocando, que elas estão falando coisas que não edificam. Você sair, você, olha, desculpa, mas e não emprestar o seu ouvido, porque é você aceitar. Você pode não participar, não falar, mas você tá aceitando, você tá sendo conivente. Isso não é uma régua 10. É você também não fazer fofoca, edificar e levar as pessoas pra cima, não ficar criticando, nossa, como seu cabelo tá bagunçado hoje, nossa, como você tá com uma cara de acabada. Isso tá edificando alguém? Isso tá ajudando? Então não é um padrão em régua 10. Saúde. É muito comum hoje as pessoas, não, mas eu faço academia, um pilates uma vez na semana. Eu faço. Eu faço uma caminhadinha enquanto eu levo meu filho na escola. Dá para ser mais. Dá para ter uma vida maior, melhor, com relação à saúde, um corpo forte, com energia, disposição, corpo cheiroso, um check-up em dia. Qual foi a última vez que você fez os exames? Porque às vezes você quer que os seus filhos, que seus sobrinhos, que a sua família, porque o marido tá muito acima do peso. Porque ninguém é referência, ninguém faz atividade física na minha família. Levante-se você, a régua é tua, a vida é tua.
faz e coloca a régua lá em cima para você chegar até o 10. Servir é um pilar muito importante da gente, sem querer nada em troca, da gente querer ajudar o outro, porque às vezes a gente quer muito, ai, quero fechar paciente, quero ter paciente particular, quero ser valorizada, e a gente não faz nada de graça, de forma voluntariada, de forma genuína, para ajudar outras pessoas na rua, para ajudar alguém, ai, tá muito corrido, não dá, hoje não tem, moço. Servir é um papel muito importante, é um pilar muito importante para nossa vida, para nossa espiritualidade. Intelectual. Vai lá, compra um monte de curso, mas não coloca nenhum em dia. Vai lá e acha interessante. Não, mas eu tô estudando aqui, vendo esse vídeo na internet, esse vídeo no YouTube, li um artigozinho aqui. Desculpa, mas isso não é régua 10. É você estudar, é você não só estudar as coisas da terapia ocupacional, mas outras áreas da vida, a Bíblia, você fazer os cursos, você tirar eles da gaveta, você tá sempre em movimento, tá sempre se atualizando, tá sempre compartilhando e tá ensinando também outras pessoas, compartilhando tudo que você sabe. Financeiro é você não ter no altar do seu coração o dinheiro. Ah, eu só sou bem reconhecida, eu só sou bem valorizada, quanto mais eu ganho, quanto mais eu faturo. Ah, eu quero mais pacientes, eu quero mais trabalho, eu tenho um horário vagando. Ah, era o dia que eu ia ter meu autocuidado. Não, mas tem mais um paciente. E se eu atender mais esse paciente? E ter medo, perder um paciente, fica atribulado, fica naquela coisa, aquela mentalidade, aquele coração mesmo de, de riqueza. Agora, a nota 10, a régua 10, é você ter uma mentalidade de prosperidade onde Deus vai prover todos os dias, que Deus é dono do ouro e da prata, que ele vai prover, ele não vai te deixar faltar. É quando você tem outras prioridades na sua vida e não o financeiro, não é o primeiro pilar, a primeira prioridade e o que gera estresse na sua casa, e sim o que gera harmonia, o que gera paz, o que dá de forma tranquila e harmoniosa para fazer as coisas e não fica nessa escassez, né? Meu Deus, dinheiro, meu Deus, eu preciso mais e mais e mais e mais. Não, isso é comum, mas não é o normal, não é a régua 10. Profissional é você viver o seu chamado alinhado ao chamado de Deus. Não é simplesmente acorda, trabalha, volta para casa, acorda, trabalha, faz um mediano, faz um mais ou menos, faz o que dá para entregar, tem relatório para entregar, se deixa para a última hora, tem coisa para fazer, mas ai, depois eu organizo. Ai, nossa, deixa eu pensar aqui, o paciente vai chegar em 1 minuto, deixa eu pensar aqui que eu vou propor para ele, não estuda o caso, não discute o caso, não tenta entregar o seu melhor de forma genuína, às vezes está fazendo a mesma atividade, todos os atendimentos, sem inovar, sem evoluir, a criança ou o seu paciente entra no consultório e sai, a família nem sabe o que está acontecendo, você não orienta, você está cansada, e tudo isso. Isso não é régua, isso é o comum. Mas a régua 10 é você se importar, é você entregar o seu melhor, é você não sabe, não tem problema, ó, eu vou me informar sobre isso. É chegar um caso na sua frente e você falar, não tem o que fazer. Tem sim, sempre tem algo que fazer. Aquele ser humano sempre tem algo a fazer por ele. O último, o pilar emocional, é você estar em paz, tomar decisões com sanidade, o sono, a mente, tudo tá organizado, tudo tá em harmonia. E aí talvez você pense, Kimberly, isso é impossível. Aqui você pode depois pegar essas áreas da vida e colocar nota 9, 10 é plenitude. A nota 9 é muito bom. Nota 7, 8 é uma boa nota. A nota 4 a 6 é crítico e a 1 a 3 é muito crítico. Depois volta aí nessas partes. Dá uma avaliada em como que realmente você está vivendo cada dia da sua vida. Uma coisa que eu venho aprendendo é que se você olha muito para o passado, você vive na depressão. Se você olha muito para o futuro, você vive na ansiedade. E quem não gosta de receber um presente no aniversário? Todo mundo gosta. E por que que você desperdiça aquele que você ganha todos os dias, que é o seu presente, o seu hoje? Isso é uma dádiva. Você tá tão preocupado com o que vai acontecer, ou tão preocupado com o que já foi, tão rancoroso, tão com raiva ou entristecido, que você não vive o hoje, você tá deixando passar coisas importantes da sua vida, da sua família. Parece que tudo tá desorganizado. Deixa eu te falar, você tá vendo tanta gente desorganizada, você tá vendo a sociedade tão desorganizada, tão desequilibrada e tão invertida em todos os papéis que você acha que é comum, que você acha que esse é o novo normal e não é. Esse vídeo, esse podcast de hoje é um episódio para realmente você refletir, colocar os pingos nos is e se reorganizar. Se alguém não se levantar, se alguém não se posicionar para ser diferente, o que vai ser da nossa sociedade?
Você tá tão preocupado em qual recurso, o que levar no atendimento, ou como ser um terapeuta ocupacional bem valorizado e bem pago, mas o essencial, o básico da sua própria vida tá um caos. Você chega na sua casa, tem sempre louça na pia, você nunca consegue arrumar a cama, a casa tá suja, chega a rolar que nem no faroeste, cabelo, sujeira, pelo, o seu carro tá sujo, as suas roupas estão rasgadas, ou tem que trocar. Tudo bem. Isso não é a régua, isso não é a plenitude, isso não é o melhor, não é o que você merece. Se você acha que você merece essa rotina, como que você vai ser valorizado fora? Discutir sempre com o marido, não tem intimidade, não tem amor. Ah, mas ele não me dá. Autorresponsabilidade, que é o que a gente já falou nos episódios anteriores. Se levante, se coloque ativa, se posicione. Acorde mais cedo se for preciso, faça o que tem que ser feito. Coloque cada coisa no seu lugar e aí sim você vai ter muito mais clareza para cuidar e orientar os seus pacientes, as suas famílias. Você vai se sentir muito mais em paz. Não é normal estar ansioso, ou não é normal tomar remédio para tudo, não é normal estar depressivo. Como que tá as áreas da sua vida? Pausa depois desse áudio ou esse vídeo, anota cada uma dessas áreas. Pontua de 1 a 10 como que você verdadeiramente está. Não se compara com o ambiente que você está vivendo, se compara como o melhor, o máximo que poderia estar sendo. Até o próximo Teu Fora da Caixa Podcast.